a salvação. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Numa época em que os homens se multiplicaram sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, de maneira que as escolheram para serem suas mulheres. Muitos pensam e pregam que esses filhos de Deus eram anjos, necessariamente os anjos que foram lançados do céu na terra junto com o grande dragão. Porém, como seria possível um ser espiritual ter relações sexuais com um ser carnal? É básica e praticamente impossível, mas este é um assunto a ser abordado depois. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naquela época, haviam gigantes na terra. E quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, lhes nasceram filhos que eram os valentes da antiguidade, que tinham fama. Então Deus viu que a maldade do homem se multiplicou sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Então, o Senhor se arrependeu, ou seja, mudou a sua mente acerca de ter criado ou feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Pois o que antes ele viu que era bom se tornou corrompido, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, e a terra estava corrompida diante da face de Deus, e se encheu de violência. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até às aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, em suas gerações, um homem chamado Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois era um homem justo e reto que andava com Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Por causa da corrupção e violência da terra e de toda a carne, o Senhor Deus quis destruir tudo com um dilúvio, mas quis salvar a Noé e sua família. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará,
mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. E porque Deus viu que Noé era justo diante dele naquela geração, o mandou entrar na arca juntamente de sua família e com um casal de cada espécie de animal não limpos, e 7 casais de cada animal limpo, e também 7 casais das aves dos céus, para que a semente sobre toda a face da terra fosse conservada com vida. Após 7 dias, depois de todos terem entrado na arca, era o 2º mês do ano, dia 16, quando Noé tinha 600 anos. Se romperam todas as fontes do grande abismo, as janelas dos céus se abriram, e houve chuva durante 960 horas, ou 40 dias e 40 noites. Durante o dilúvio, as águas cresceram e levantaram a arca, que se elevou sobre a terra. Sobre as águas, que prevaleceram excessivamente, andava a arca. Todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos com 15 côvados, aproximadamente 5 metros e 10 centímetros, abaixo delas. Toda a carne que se movia sobre a terra, aves, gados, feras e répteis, e todo homem expirou. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, que haviam no seco, morreu. Toda a substância que havia sobre a face da terra, de homens a animais, foram extintos da terra, ficando somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca. E durante 150 dias as águas prevaleceram sobre a terra. Muitos podem estar se perguntando: o que isso tem a ver com o amor de Deus e a salvação? Através das Escrituras vemos que tem tudo a ver. Noé era um homem justo e reto, que andava com Deus. E o que Deus sente por uma pessoa justa aos olhos dele e por uma pessoa que pratica o mal? Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Antes que as vossas pelejas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará Ele, vivo em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga a terra. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos santos. Então entenderás a justiça, o juízo
a equidade e todas as boas veredas. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. É claro que o justo não pode ser justo aos seus próprios olhos, pois a justiça do homem é trapo de imundície. Porque tal justo a quem Deus ama e protege é justo segundo a justiça de Deus. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Bom, claramente vemos que o amor de Deus recai sobre aqueles que são justos e retos aos seus olhos. E diante dele não há um sequer que possa se esconder. Porém, no dia em que o justo vier a pecar contra ele, sobre ele virá juízo de Deus. E se o pecador se arrepender de seus pecados, o amor de Deus virá sobre ele. Ficaremos por aqui com esta parte da mensagem. Examine as Escrituras, retenha a única fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.